7 realidades de morar em Portugal e o que você precisa saber antes mesmo de sair do Brasil. Eu já te conto tudo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas que valem ouro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e moro em Portugal há 18 anos. E o objetivo deste canal é ajudar você com informações que simplesmente vão transformar o seu dia. Portugal é um país cheio de história, cultura e paisagens incríveis. Com suas belas praias, cidades históricas e uma gastronomia deliciosa, é fácil entender por que tantos brasileiros sonham em morar aqui. Localizado no sudoeste da Europa, Portugal tem um clima ameno e um povo acolhedor, que sempre recebeu visitantes com braços abertos. Mas nos últimos anos, as coisas têm mudado bastante. Antigamente, Portugal era conhecido por sua hospitalidade e acolhimento caloroso. No entanto, com o aumento massivo da imigração nos últimos anos, a realidade mudou. Muitos portugueses estão cansados dessa situação, especialmente porque sentem que o país não tem estrutura suficiente para lidar com a quantidade crescente de estrangeiros. Isso tem gerado tensões em algumas regiões e, em muitos casos, o acolhimento caloroso deu lugar a uma postura mais indiferente ou até mesmo violenta. Essa mudança de comportamento é reflexo do desgaste causado por um governo ineficaz e pela sobrecarga em serviços essenciais. Para brasileiros que não estão dispostos a respeitar a cultura local e insistem em comportamentos que desrespeitam os costumes portugueses, é melhor repensar a decisão de vir para Portugal. Se você é do tipo que gosta de farra, não se preocupe em ser uma pessoa civilizada e não faz o esforço de se adaptar, é melhor nem vir para o país. O risco de sofrer racismo por parte de alguns portugueses que têm todo o direito de se incomodar com tais atitudes é bem real. Muitos portugueses não aceitam esse tipo de comportamento e têm toda a razão ao expressar seu desconforto. Para ser melhor aceito em Portugal, é fundamental, primeiramente, respeitar a cultura local e demonstrar educação. O salário mínimo em Portugal foi atualizado para 870 euros mensais a partir de 1 de janeiro de 2025. Representando um aumento de 50 euros em relação ao valor anterior de 820 euros. Apesar desse incremento, a realidade financeira da maioria das famílias continua extremamente difícil, uma vez que os custos básicos, especialmente com habitação, consomem quase todo o rendimento. Os valores médios de aluguel em Portugal variam conforme a tipologia do apartamento e a localização. Contudo, é unânime que os preços estão cada vez mais elevados, especialmente nas áreas metropolitanas como Lisboa e Porto. E mesmo em cidades menores, o custo de habitação é preocupante. Aqui estão alguns valores aproximados de aluguéis. Apartamento T1, ou seja, de um quarto, Lisboa, de 700 a 1.100 euros mensais. Porto, de 600 a 900 euros mensais. Cidades menores, entre 450 e 700 euros mensais. Apartamento T2, em Lisboa, de 1.000 a 1.500 euros mensais. Porto, de 850 a 1.200 euros mensais. Cidades menores, entre 650 a 900 euros mensais. Apartamento T3, em Lisboa, de 1.400 a 2.000 euros mensais ou mais. Porto, de 1.200 a 1.800 euros mensais. Cidades menores, entre 850 e 1.200 euros mensais. Considerando que o salário mínimo é de 870 euros, podemos observar que o aluguel de um T1 em Lisboa pode consumir entre 80% e 126% do salário mínimo. Para um T2 em Lisboa, o aluguel ultrapassa facilmente o valor total do salário mínimo, exigindo que o rendimento familiar seja composto por mais de uma pessoa para arcar com os custos. Apartamento T3, geralmente destinados a famílias maiores, são praticamente inacessíveis para quem depende exclusivamente do salário mínimo. Além do aluguel, os trabalhadores precisam lidar com outros custos essenciais que continuam a aumentar. Alimentação. O preço médio de uma cesta básica em Portugal pode variar entre 200 e 400 euros mensais, dependendo do tamanho da família e dos produtos consumidos. Serviços públicos, água, luz e gás. As contas mensais para esses serviços ficam entre 100 e 150 euros dependendo do consumo e da estação do ano. Transporte público. O passe mensal em Lisboa custa cerca de 42 euros, enquanto em outras cidades o valor pode ser menor
mas ainda representa um custo considerável. Ao somar todas essas despesas, fica evidente que, mesmo com o aumento do salário mínimo, viver confortavelmente em Portugal continua sendo um desafio para muitas famílias. Essa situação obriga muitas pessoas a buscar soluções como compartilhar moradias, recorrer a horas extras ou trabalhos adicionais e até mesmo abrir mão de necessidades básicas para equilibrar as contas. A discrepância entre os rendimentos e o custo de vida reflete uma das maiores dificuldades enfrentadas tanto por imigrantes quanto por portugueses. Portugal já foi considerado um dos países mais seguros da Europa, mas essa realidade está mudando. Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos índices de criminalidade, incluindo furtos, assaltos e outros delitos graves. Cidades maiores como Lisboa e Porto têm enfrentado desafios maiores nesse aspecto, com relatos de crimes em áreas que antes eram consideradas tranquilas. Esse aumento na criminalidade também tem impacto na percepção de segurança dos imigrantes, muitos dos quais já chegam ao país em situação de vulnerabilidade. É essencial estar atento e tomar precauções, especialmente em áreas urbanas movimentadas. O custo de vida em Portugal não se limita aos altos preços dos aluguéis. Os alimentos também sofreram aumentos expressivos nos últimos anos, impactando o orçamento das famílias. Produtos básicos como leite, pão, arroz e carnes estão cada vez mais caros, tornando difícil manter uma alimentação equilibrada sem comprometer outras despesas essenciais. Além disso, produtos importados ou considerados supérfluos possuem preços ainda mais elevados, o que restringe as opções de consumo. Para economizar, muitos recorrem a mercados locais ou promoções, mas mesmo assim é preciso planejamento para manter as finanças em ordem. Outro ponto crítico que tem afetado tanto os portugueses quanto os imigrantes é o sistema de saúde. A saúde pública em Portugal, que já enfrentava desafios estruturais, tornou-se ainda mais sobrecarregada com o aumento da população impulsionada pela imigração. Com isso, as filas de espera para consultas, exames, cirurgias aumentaram de forma significativa, chegando a meses ou até anos, dependendo da especialidade médica. Muitos utentes relatam dificuldades em conseguir médico de família e os atendimentos de urgência estão frequentemente lotados, gerando longas esperas e insatisfação generalizada. Essa situação tem levado algumas pessoas a recorrer ao sistema privado de saúde, o que representa um custo elevado, especialmente para aqueles que já enfrentam dificuldades financeiras. A falta de investimento adequado e a má gestão do setor também são apontadas como causas para esse cenário degradante. Conseguir emprego em Portugal pode ser um grande desafio, especialmente para mulheres. Muitos imigrantes relatam dificuldades em encontrar vagas, mesmo após enviar dezenas de currículos. Além disso, algumas empresas não aceitam candidatos que estejam no país com determinados tipos de visto, o que limita ainda mais as oportunidades. Para homens, especialmente em áreas como construção civil e trabalhos manuais, as chances podem ser maiores. No entanto, isso não significa que o mercado seja fácil para eles. Trabalhar em Portugal geralmente significa receber um dos salários mais baixos da Europa, o que dificulta a construção de uma vida financeira estável. Por fim, é importante desmistificar a ideia de que viver em Portugal é sinônimo de riqueza e vida luxuosa. Muitas pessoas chegam ao país com expectativas irreais, acreditando que terão acesso fácil a bens de consumo como iPhones e roupas de marcas famosas. A realidade é que a maioria dos imigrantes vive com um orçamento muito apertado que muitas vezes não permite gastos supérfluos. Para além das dificuldades anteriores, um dos desafios emocionais mais difíceis para os imigrantes é a saudade da família e dos amigos que ficaram no Brasil. Datas comemorativas como aniversários e feriados podem ser especialmente dolorosas, já que é comum se sentir isolado. Além disso, as passagens aéreas para o Brasil estão cada vez mais caras, o que dificulta visitas frequentes. Para muitas famílias, viajar de volta ao Brasil é um luxo que requer meses de planejamento financeiro. Sem essa possibilidade, o sentimento de distância se intensifica e pode afetar o bem-estar emocional. Portugal é um país com qualidades, mas também problemas. Antes de fazer as malas, você deve estar bem informado. Consuma conteúdos que falem não só das qualidades de morar em Portugal, mas que também abordem os problemas atuais do país. Dessa forma, você estará preparado para enfrentar as dificuldades que podem surgir. Afinal,
Viver no exterior é uma experiência enriquecedora, mas que exige resiliência, adaptação e muita paciência. Bem, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário com dúvida e sugestões. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.